Depois de ter o seu namoro terminado por Kika e perceber que a advogada não vai mais cair em suas armações, José Bento decide voltar até a fazenda de seu pai para dar continuidade à negociação de seu cacau com Egídio. Deixando tudo nas costas de João Pedro, o malandro ainda descobre que seu irmão mais novo vendeu sua safra de cacau e ainda se sente no direito de cobrar satisfações do rapaz por isso. Preocupado, pois havia prometido entregar sua safra de cacau para Egídio, Bento fica irritado e questiona: com que direito você me faz uma coisa dessa? Surpreso com a reação de seu irmão, Pedro então pergunta: oxe, não era esse o nosso trato? Abusando da boa vontade do caçula, João Bento continua pressionando o irmão e afirma de que você iria cuidar da fazenda, não de vender todo o nosso cacau sem nos prestar satisfação. A discussão entre os dois vai continuar e Bento vai aumentando seu tom de voz, fazendo com que João Pedro também tenha que agir da mesma maneira. Furioso, o namorado de Sandra pergunta: por que você não veio atrás de satisfação enquanto a gente estava aqui dando um duro danado nas suas terras? Exagerando na acusação, Bento responde: porque eu nunca pensei que você fosse meter a mão no que é nosso. Ao perceber que está sendo acusado de roubo, João Pedro mostra que não irá levar desaforo para casa e afirma: fale, que eu lhe meto a mão por riba da cara. Me chame de ladrão de novo, que é para você ver. Escutando toda a briga de longe e percebendo que os ânimos entre os irmãos estão muito exaltados, José Inocêncio entra no local e diz: você não vai meter a mão na cara de ninguém, João Pedro. Furioso, demonstrando estar incomodado com o fato de seu filho caçula estar sendo cobrado pelo irmão mais velho, o fazendeiro toma partido de João Pedro e questiona José Bento o motivo dele estar se comportando desse jeito com o rapaz. Mesmo sempre tentando se colocar em condição superior a todos na fazenda, José Bento mais uma vez vai se sentir intimidado com a reação do pai, principalmente por perceber que o coronel tomou partido de João Pedro. Muito tenso e sendo confrontado pelo pai, Bento vai começar a pensar em como contar a verdade para José Inocêncio sobre ele ter negociado a produção de cacau com Egídio. Sabendo que os dois são inimigos mortais e que a sua atitude será considerada uma grande traição para o pai, o malandro vai entrar em desespero e criar inimizade com José Inocêncio. Vai cogitar ir atrás de Egídio para desfazer o negócio entre os dois. Indo imediatamente ao encontro do pai de Sandra, José Bento estará muito nervoso e também vai começar a dar voltas e voltas para contar ao vilão que já não tem mais como entregar a safra de cacau encomendada por ele. Com toda a sua lábia, o filho de José Inocêncio vai começar a contar a sua história para Egídio e vai afirmar que seu irmão mais novo era quem estava encarregado da produção de cacau, mas que o rapaz vendeu toda a safra sem comunicar a ele. Ao se dar conta de que não vai receber o cacau que comprou de José Bento, Egídio ficará completamente furioso, principalmente por saber que pagou antecipadamente uma parte do que foi acordado entre os dois. Mostrando que é um homem perigoso e que não está para brincadeira, Egídio vai até mesmo ameaçar atentar contra a vida de José Bento se o rapaz não der um jeito de solucionar o problema que causou para o coronel. O filho de José Inocêncio sairá dali bastante preocupado e pensando no que fará para reverter a situação com o desafeto do seu pai. Mas antes de continuar, me conta nos comentários o que você está achando da novela das 9 da Globo. Que nota você dá para José Bento na novela Renascer? Você acha que José Bento deveria contar a verdade para José Inocêncio sobre ter negociado cacau com Egídio? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Continuando a sofrer nas mãos de Egídio, que sempre fez questão de dar uma passada na sua casa para cometer alguns abusos, Joana estará cansada por não poder reagir ao que o patrão faz com ela. Com a ajuda do pai de Sandra, a esposa de Tião Galinha vai entrar em desespero e fará questão de ir embora da fazenda o quanto antes. Mesmo que para isso tenha que voltar a viver a vida sofrida que levava catando caranguejo. Tião ficará muito surpreso com a reação da esposa e vai querer saber o motivo dela estar querendo ir embora da fazenda a qualquer custo, com muito medo de que seu marido seja capaz de fazer contra o coronel Egídio. Joana ainda não terá a coragem de contar a Tião tudo o que vem passando nas mãos do canalha. Demonstrando muita preocupação com a segurança de seu filho e de Sandra, José Inocêncio vai voltar a conversar com o casal sobre a possibilidade deles se casarem.
Recebendo os dois em sua fazenda, Inocêncio vai perguntar mais uma vez se Sandra e João Pedro não irão mesmo se casar. Os dois então vão recusar e vão voltar a dizer que o casamento está fora de cogitação. Decepcionado, José Inocêncio vai se virar para Sandra e vai dizer: para lhe ser franco, se esse casamento não estiver mesmo em questão, eu sugiro que você volte lá de onde veio Sandra, antes que uma desgraça aconteça. Cortando o pai, João Pedro vai dizer que Sandra não quer voltar a morar na casa com Egídio e vai dizer, mas escondendo a verdade, ela vai afirmar: eu tenho os meus motivos, seu José Inocêncio. Insistindo na união de seu filho com a herdeira de Egídio, José Inocêncio vai dizer que Sandra e João Pedro deveriam se casar, já que os dois se gostam. Reafirmando o que disse anteriormente, João Pedro vai dizer que não haverá casamento nenhum e explica que não é uma questão de se gostar. Aproveitando para dar uma alfinetada no casal, Mariana vai entrar na conversa e vai dizer: eles se gostam, mas não se amam. Incomodada com o comentário, Sandra vai retrucar a esposa de José Inocêncio e vai dizer que as coisas não são tão simples assim. Continuando a provocação, Mariana vai afirmar: pois eu acho que quando duas pessoas se amam, mas se amam de verdade, não pensam duas vezes. Percebendo as intenções de Mariana, Sandra não vai deixar barato e vai logo colocar a neta de Belarmina em seu devido lugar. Dando um fora na rival e lembrando do casamento dela com José Inocêncio, Sandra vai perguntar: e você pensou quantas vezes, Mariana? O clima logo ficará bem pesado no local e João Pedro vai tomar a iniciativa de ir embora levando Sandra dali. Assim que os dois saírem, Mariana vai desabafar com José Inocêncio e vai dizer: desaforado isso sim. Ignorando a insatisfação de sua esposa, José Inocêncio vai surpreender Mariana ao afirmar: eu tô gostando do jeito dessa menina. Chegando em casa, a situação de Sandra ainda vai piorar, já que ela e João Pedro vão flagrar Morena, Luzinha e Deocleciando, falando que o filho de José Inocêncio não gosta dela. Arrasada, Sandra vai correr pro quarto, vai juntar suas coisas e vai tomar a decisão de voltar a morar na casa de seu pai. Tentando convencer a mocinha a desistir, João Pedro vai dizer: não dê ouvido pro que eles estão falando não. Rebatendo, Sandra então responde: mas não é verdade que seu coração tá fechado, João? Ele tá ocupado por outra. Me diz então que não é verdade. Não me importa a história que você e Mariana tiveram, porque até aí eu também tinha o meu passado quando te conheci. O que me dói é ver você presa ao passado e não poder ajudar. Sabendo que a jovem tem um pouco de razão, João Pedro vai responder que não está presa a nada. Mas reforçando seu incômodo por ver o jeito que o rapaz fica quando está perto de Mariana, Sandra vai dizer: às vezes eu me pergunto, será que se você tivesse me tirado da casa de Dona Jacutinga, como teu pai tirou tua mainha, as coisas seriam diferentes entre nós? Incomodado com o comentário, João Pedro vai pedir para que Sandra não fale sobre sua mãe. Mas revoltada com o rapaz, a mocinha vai questionar: eu tô falando dessa sua obsessão por seguir os passos do teu pai, João. Será que se a nossa história tivesse o mesmo elemento que a deles, você sentiria por mim o que sente por ela? Os dois então vão terminar o namoro, e Sandra vai juntar suas coisas e seguir rumo à casa de Egídio. No final do capítulo, ao ver sua filha chegar em casa, Egídio não vai aceitar Sandra de volta e irá expulsá-la dali sem nenhum dó da mocinha.